Boa noite. Estamos aqui num encontro do nosso curso online de extensão Escola Pública Democrática, um curso feito em parceria com o Encontro USP Escola e também em parceria com a APEP, Associação dos Professores de Escolas Públicas. Esse curso sempre é ministrado no formato presencial, intensivo, durante uma semana, com carga horária de 40 horas, lá no Encontro USP Escola, que é feito em janeiro e julho de todos os anos. Este ano, por conta da situação da pandemia, é a primeira vez que o curso está sendo ofertado completamente online, e nós fizemos essa parceria entre a UFABC, Plataforma Digital Plural, o projeto Plataforma Digital Plural Inovação Social no Combate à Pandemia de Covid-19. Fizemos a parceria deste projeto e da universidade que eu trabalho, meu nome é Andréa Paula, professora da UFABC, com o pessoal do USP Escola e o pessoal da APEP. E aqui hoje, né, abrindo esse nosso encontro da Escola Pública Democrática, nós temos uma sala repleta de pessoas para tratar desses temas do nosso curso. O curso vocês acessam pela plataforma Digital Plural, né? É só digitar cursos.fabc.edu.br/digital plural, e lá vocês vão encontrar o curso Escola Pública Democrática e também diversos outros cursos, alguns deles que fazem parte também do encontro USP Escola, como, por exemplo, o curso Direitos Humanos, Gênero e Diversidade, na pandemia. Hoje aqui, né, no nosso grupo de trabalho, quero agradecer a presença aqui da equipe que faz o curso, né, o professor Raimundo, quem não conhece vai conhecer hoje, mas ele já é uma figura muito conhecida, organizador do Encontro USP Escola e deste curso em particular. Temos aqui também o Cláudio, né, professor do nosso curso, e também fazem parte da organização desse curso o professor Cleiton e a professora Flávia, tá certo? Então, agora que já fiz essa abertura, eu vou passar a palavra aqui para o Raimundo ou para o Cláudio, para dar as boas-vindas no nosso encontro e falar dos temas que nós vamos abordar hoje. Bons estudos para nós. Raimundo, seu microfone está desligado. A gente está aprendendo. Então, obrigado, assim, Andréia. Obrigado, André, por fazer essa recepção na data de hoje. Obrigado às professoras e professores que estão presentes aqui nesta sala. Nós estamos aí em 112 pessoas, eu acho que estão chegando mais. A manifestação de interesse por este curso ele é bem grande. Então no encontro passado a André mencionou cerca de 2.200 pessoas interessadas nesse curso, que eu acho que é um número razoável, né, para discutir. Agradecer ao professor Cláudio, que é um dos colegas nossos que vem assim ampliando essa discussão acerca da escola pública democrática. Eu quero só fazer uma breve introdução acerca do que nós conversamos na semana passada e do que a gente pode conversar hoje, né? Então, nós na semana passada abordamos um pouco do primeiro módulo, né? Vocês que estão inscritos no curso já puderam perceber que este curso ele tem 4 módulos, né? E nestes 4 módulos a gente aborda a questão legislativa, a questão legal, né, o marco legal dentro dessa ideia de democratização e democracia dentro da escola, né, recuperando desde o decreto de 1977, que é o que aborda essa ideia de conselho, de organização de um conselho escolar dentro da escola. Naquela ocasião era um conselho que apenas era consultivo, né, mas aí a legislação que trata do magistério da educação do Estado de São Paulo de 1984, que é a lei complementar 444/85, ela trouxe a ideia do conselho, mas o conselho como não só apenas como consultivo, mas também como deliberativo, né? Eu acho que isso é importante a gente ir estudando um pouquinho, né? A gente colocou toda essa legislação nesses 4 módulos para vocês irem estudando e se amparando naquilo que vocês vão ouvir aqui no curso.
Então, na semana passada, nós abordamos um pouquinho dessa legislação, trouxemos algumas experiências práticas do que de fato acontece na sala de aula, e aí hoje nós vamos então discutir um pouquinho ainda dentro dessa ideia do primeiro módulo, mas aí trazendo alguma coisa acerca do conselho do Grêmio Estudantil, né? Eu acho que é legal a gente ir consolidando essa ideia de, olha, o que é uma escola pública democrática, que é o título do primeiro módulo. Então, a escola pública democrática é aquela que tem, tem as instituições que funcionam dentro dessa outra instituição. Quais são? Né, o Conselho de Escola, a PM, o Conselho, o Grêmio Estudantil, o Conselho de Classe Séria e Participativo. Então, é importante que a escola pública democrática tenha essas instituições funcionando dentro da unidade escolar, né? Agora, para que isso se efetive de fato, é importante que a gente tenha conhecimento da lei, senão o pessoal dá um perdido, né? Dá um perdido na gente, né? Eu estou falando aqui nessa linguagem popular, porque eles dão um perdido mesmo, né? Então, eles eles organizam um conselho de escola com indicações. Não é para indicar, gente. Não é para indicar. Do ponto de vista legal, não se indica conselheiro. Então, nós estamos aqui com 120 pessoas, né, dos mais distintos lugares. A gente sabe das dificuldades que as escolas têm de elaborar, de criar o conselho de escola, mas a gente tem que evoluir para um momento em que não pode ser indicado, né? Que antigamente, aqui eu vou até brincar, bem antigamente o diretor que indicava. Olha, não, quem vai fazer parte do conselho aqui, gente, é fulano, é beltrano, essa professora, este professor, não é? Que eu vou ligar para o pai do aluno tal, porque ele também ajuda, ele está sempre aqui ajudando a gente, então não existe eleição. Eu acho que a gente precisa avançar para essa ideia de que é necessário ter a eleição. A Mariela acho que começou a apresentar aí alguma coisa, mas enfim, acho que deve ter sido engano. Eu acho que é legal a gente ter essa ideia de eleição, né? Precisa ter eleição, porque o fato de ter eleição para os conselheiros é uma evolução. Por que é evolução? Porque você estabelece ali um formato em que as pessoas podem, de certa forma, escolher aqueles que vão representá-los quando for o momento certo. Não podemos admitir que seja indicado pelo diretor, porque o que acontece? Eu já vi alguns casos específicos, eu já vou passar a palavra, mas eu vou citar aqui alguns exemplos de como que acontece. Quando o diretor, deve ter algum diretor aqui nesse grupo de 127 pessoas, mas enfim, quando a gente deixa na mão do diretor para ele indica pessoas que certamente vão apoiá-los, né, em qualquer decisão que ele tomar, as pessoas vão votar, vão assinar e assim vão relevar. Aí eu tenho um exemplo prático aqui da cidade de São Bernardo do Campo, eu falo da cidade de São Bernardo do Campo, deve ter outras pessoas de outros lugares, de um caso em que a diretora usou desse subterfúgio de indicar os conselheiros, né, e os conselheiros apoiaram ela cegamente, e no final de 5 anos, essa diretora ela desviou 500 mil reais. Foi comprovado que ela havia desviado 500 mil reais. O que aconteceu com ela? Ela foi afastada do cargo, entrou num processo administrativo e foi demitida bem do serviço público. No encontro passado, eu havia falado assim, olha, se você deve para o erário, você pode ficar tranquila ou tranquilo que o erário, né, o Estado, ele vai atrás desse dinheiro, custe o que custar.
Então, se você falecer, ele vai cobrar do seu filho. Se o seu filho falecer, ele vai cobrar do seu neto. Então, acho que é importante, muito importante, quando a gente optar por participar do conselho de escola e da PM, que aí depois a gente vai falar um pouquinho mais da PM, para entender essa ideia de APM, porque os diretores apoiam muito, eles apostam muito nessa ideia da APM, né? Mas a PM é um caso à parte do conselho. O órgão mais potente e mais representativo dentro da escola pública é o conselho de escola, tá? É o conselho de escola por conta da paridade. Ele tem alunos, independente da idade, ele tem pais, tem funcionários, tem diretor, tem coordenador, tem uma galera. Então, eu acho que o ponto primordial de uma escola pública democrática é ter o conselho de escola como sendo a instituição colegiado, de fato, mais legítimo dentro da escola, tá? Mais legítimo dentro da escola. Para evitar, então, assim, de ter muitas diferenças no trato da coisa pública. Então, eu faço essa introdução, a gente vai seguir o que está no curso, né? A proposta é essa, que a gente siga o que está nos 4 módulos do curso, falando um pouco dessa questão legal, né, que eu estou falando aqui agora, e o Cláudio vai falar também, mas também falando de experiências práticas, né, do que acontece. Estou citando esse exemplo aqui, não vou citar nome por enquanto, mas daqui a pouco, em outro momento, eu cito, que eu não tenho problema com essa questão de citar nome, porque quem tem que ter vergonha aqui não sou eu, né, não sou eu. A gente precisa, assim, quem tem que ter medo de ter os nomes citados não sou eu, né? A gente tem casos bem mais complexos do que isso. Então, eu acho que a palavra é essa, minha palavra introdutória é essa, e diz assim, que nossos encontros às quintas-feiras, a Andrea está a par disso, e que a gente vai configurar isso, de 1 hora e pouquinho, né, para não cansar muito a gente, né, então vai fazer os encontros de quinta-feira, mais para frente a gente vai unir o curso Paulo Freire junto nesses encontros aqui com o Cleito e a Flávia, para a gente trazer, então, discutir essas questões da escola pública democrática, que precisa ser baseada e ser organizada dentro dessa ideia das instituições em que tem representações, como o Conselho, a PM, Conselho de Classe Série Participativo, mas também ter em mente que eles precisam funcionar. E para funcionar, a gente precisa pressionar, assim, indicar as pessoas, olha, é assim, o diretor, a diretora, ou o coordenador que quiser passar uma coisa de qualquer forma lá, a gente precisa estar preparado. O conselheiro tem que estudar. Tem que estudar. Eu acho que é por isso que vocês estão aqui, para poder não ficar naquela de achismo, porque quando a gente parte para o achismo, aquelas reuniões de conselho de escola, vem 3, 4, 5 em cima da gente e passa como um trator em cima da gente, né? E aí você fica só como o chato da reunião. Tudo bem, eu sou o chato da reunião. Eu já levei alguns comentários acerca disso. Eu sou o chato da reunião, tudo bem, mas eu sou o chato que às vezes eu trago e falo, não, por que eu sou chato? Por conta disso, disso, daquilo. Aí eu ponho na mesa a discussão. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. Então, a escola pública democrática tem que ter esses órgãos funcionando, tem que ter um regimento interno, tem que ter um projeto político pedagógico em que tenha a participação de todos da unidade escolar, não pode ser aquele projeto político pedagógico que o diretor trouxe de um colega, e que mudou o nome. É preciso entender os nomes, porque tem muita escola aí que fala que o plano de gestão é o projeto político pedagógico, mas o plano de gestão é uma coisa e o projeto político pedagógico é outra. Eu acho que é preciso discutir isso, tá? Discutir isso. Eu passar Muito a palavra bem. passar a palavra para o Cláudio, né? Ó, só para dizer para você aqui, já abre aí o microfone, Cláudio. Aqui, Raimundo, tem várias perguntas no chat para você responder por aqui também.
que está o Vinícius, que é da nossa equipe da Digital Plural, ajudando o pessoal a se inscrever, a mexer na plataforma, mas também tem perguntas que dizem respeito ao que você falou, sabe? Tá Então, certo. acho que já dá para ir respondendo ali enquanto o Cláudio fala, porque não para de chegar gente no nosso encontro, entenderam? Então, se vocês não acompanharem, isso é ótimo, mas se vocês não acompanharem ali no chat, a gente não vai conseguir em 1 hora e pouquinho dar conta de responder tudo, ok? Fala, Cláudio. Gente, boa noite a todos e todas que estão conosco. Andréia, obrigado por essa parceria que está se estendendo para a UFABC, né? Ela já existe na USP Escola e se estendeu agora para a UFABC. A gente já tem essa parceria, acho que desde que eu conheci o curso USP Escola e a Gestão Democrática. O que eu vou falar um pouquinho, eu vou trazer um pouquinho do meu ponto de vista e experiência como profissional, né, que foi isso que me levou a debater com um pouco mais de, eu acho que de preocupação com a contextualização da escola democrática como um todo. E aí eu parto muito do ponto de vista do Grêmio Estudantil, porque, além de professor, eu sou militante na área da infância e juventude, né, então eu defendo, de fato, o protagonismo do aluno dentro da escola, né, que às vezes as pessoas confundem o protagonismo com a questão de você deixar fazer o que quer, e não é, mas é você direcionar, você estar presente na vida desse aluno, permitir que ele tenha experiências de decidir na sua própria escola, porque a escola ela é construída sem a voz do aluno, sem dar voz e vez ao aluno. O currículo não pergunta muito, se pergunta superficialmente ao aluno o que ele quer, como é que ele pretende a escola. E aí a gente vê isso nos resultados que nós temos, né, da não identificação do aluno com a própria escola. E para mim isso é muito presente. E na unidade escolar que eu trabalho hoje, eu cheguei em 2016, né, eu estava terminando um trabalho do meu mestrado com um grupo de crianças e adolescentes, né, que inclusive é de São Bernardo do Campo, que faz samba para falar dos direitos infantis e juvenil, né, que chama-se Eureka, e o meu trabalho foi voltado a isso. E dentro dessa perspectiva, eu comecei a entender esse processo de democratização dentro do espaço escolar, que aquilo que aqueles adolescentes já faziam no seu carnaval ali na rua, crianças e adolescentes que são assistidos por um projeto e que já fazem na rua, ele poderia ser transportado para dentro da escola. Estão me escutando bem, Andréia? Se sim, dá um joinha aí. Isso. E aí eu fui convidado, a princípio eu não sei se o convite foi feito, porque eu geralmente falo demais dentro do espaço escolar em que eu estou, nesse sentido de trabalhar a questão da democratização dos espaços, e aí eu fui convidado em 2017 para integrar os professores que fazem a comissão do Grêmio Estudantil, que na nossa unidade escolar, inicialmente era composto por 2 professores no primeiro ano, em que eu participei ativamente do Grêmio, né? E no segundo ano a gente já começou a estender esse processo, que eu vou passar para vocês ao longo da minha apresentação, né? André, só me diga quantos minutos eu tenho depois, me dê um toque para eu não falar demais, tá? Senão fica à vontade, Cláudio. Qualquer coisa nós estamos aqui para juntar, para falar mais que a boca, e vamos até meia-noite. O povo vai ficar passado. Tá bom. E aí, essa perspectiva de visão da participação dos alunos e do protagonismo me fez desenvolver um trabalho com o Grêmio, né, junto com os professores que articulavam esse processo, porque cabe dizer aqui que ninguém faz nada sozinho, né, então eu sou uma parte dessa engrenagem que se prontificou a comprar uma briga dentro do processo escolar para que a gente desse voz e vez a esses alunos, porque é esse processo que acontece ainda nas escolas, apesar da legislação que a gente tem, do que o Raimundo trouxe do conceito de escola democrática, que já vem de um bom tempo na nossa legislação, né? É reforçado na Constituição de 88, no ECA de 1990, é reforçado na LDB, é reforçado no Plano Nacional de Educação de 2001, depois reforçado novamente no Plano de Educação de 2014 a 2024, e a gente tem todo um aparato legal
que muitas vezes a gente deixa de usufruir desse aparato legal para fazer algumas questões dentro da escola, né? E aí eu comecei a trabalhar com o Grêmio em 2017 e comecei a encontrar alguns problemas, até porque o sentido de Grêmio para mim tem uma diferença, é realmente a participação dos alunos, que eles entendam que eu, como professor coordenador, eu estou ali para que eles, dá para eles suporte e subsídio, mas a voz é deles, a vez é deles. Então, eu entendo democracia, espaço democrático e construção do espaço democrático com os alunos nesse sentido. E aí, no primeiro ano, foi um desastre, porque eu vivia mais na sala da direção brigando com ela por questão do Grêmio do que realizando as ações com o Grêmio. Né? Até que ela entendesse que, se fosse para continuar trabalhando com o Grêmio, a gente ia ter que rever rediscutir as nossas visões de processo democrático. Até porque a minha era um pouco distante da dela. E nós começamos a trabalhar com os gremistas nesse sentido. E aí, a experiência de 2017 foi traumática para mim. Eu deixaria o Grêmio em 2018, o que não aconteceu. Só que ela serviu para que eu fosse revisitar a legislação, né, e entendesse qual era o processo de fato dessa democratização do espaço educacional com participação efetiva dos alunos. E aí eu me deparei com um caderno no estado de São Paulo, que eu acho que poucas pessoas conhecem, chama-se Grêmio Informa. Ele é um caderno que o Estado fez mais ou menos em 2001, 2002. Quem elaborou esse caderno foi o Instituto Sou da Paz, e um projeto chamado Grêmio Informa, que era justamente para trabalhar as questões de violências dentro da escola e fortalecer a participação dos grêmios estudantis. E aí, esse caderno, eu gosto bastante dele, porque ele traz uma perspectiva histórica dos movimentos estudantis no Brasil, né? E eu fiquei surpreso, porque mesmo como historiador, eu não conhecia essa organização estudantil no Brasil que data do século XVIII, né, as organizações estudantis. E aí eles vão fazer um resgate histórico para trabalhar com os alunos, e isso foi fundamental para que eu trabalhasse com os alunos e os estudantes e as estudantes dentro do espaço escolar sobre a formação do Grêmio, o que o Grêmio o que de fato é o papel do Grêmio dentro da escola. Esse caderno ele é bem elaborado, ele tem passo a passo desses processos. A gente disponibilizou o link depois aqui para vocês consultarem esse caderno. Então, eles vão trazendo essas questões da participação dos estudantes na historiografia, na história brasileira, dentro do processo historiográfico. Aí eles vão resgatar esses estudantes lá que lutaram contra os franceses, os 1000 soldados franceses que tentavam invadir o Rio de Janeiro em 1710, mais ou menos, né? E qual a importância que esse grupo estudantil teve nessa expulsão desses franceses para que não ocupasse a Baía de Guanabara, porque a ideia era essa, né, tomar parte do Brasil, a Baía de Guanabara, e esses estudantes tiveram essa participação especial. E aí eu já começo a trabalhar com os alunos um processo histórico, né, para que eles vejam que a questão de participação estudantil na vida de formação de um país, ela não é uma discussão atual, ela não é uma discussão desse tempo, ela já remota a tempos da nossa história, de mais de 200 anos, essa questão, quando nem tínhamos universidade ainda, quando nem as nossas escolas eram, de fato, implementadas, não tinha nem Império Brasileiro ainda. E aí nós temos lá uma outra participação dos estudantes que estudavam na Europa, aí nós estamos falando de um nível universitário, e que foram fundamental para trazer para o Brasil as discussões, né, do processo da Revolução Francesa e seus ideais, e aí eles vão ser fundamentais na questão da Inconfidência Mineira, né, dessas discussões que se haviam no momento. E aí eu peguei esse caderno e fui trabalhando com eles todos esses processos, né? E por que eu estou nomeando isso para vocês, embora um pouco cansativo, e dê para que todo mundo consulte depois? Porque a partir daí eu consegui abrir espaços de diálogo com os estudantes para mostrarem para eles, né, o quão fundamental é em algum processo político, e que o Grêmio tem uma posição política dentro desse processo, né, nas decisões da escola, porque se nós estamos falando de estudantes, né, que se juntaram, se organizaram e modificaram marcaram alguns momentos da história brasileira, então o Grêmio ele também tem um papel fundamental em marcar as discussões e os debates dentro da escola, né? E aí ao longo do tempo
isso precisa ficar mais nítido para os estudantes, para que eles entendam que, de fato, eles não vão estar ali para ser manipulados por uma gestão que diz assim, não, vocês vão fazer isso e isso porque é aquilo que nos agrada. Não, eles estão ali para se posicionar e são representantes dos seus pares, né? E a partir desse levantamento que a gente fez nesse caderno do aluno, nesse caderno do Grêmio Informa, que a gente foi buscar e discutir com eles, a gente montou uma formação com os gremistas. Então, todo aluno, a partir daquele momento que ia se candidatar e que pretendia participar do Grêmio da escola, eles tinham que passar por esse processo de formação, para que eles entendessem quais eram os papéis deles. Só a partir dali, eles constituiriam suas chapas de formação gremistas, né, para que eles discutissem a escola como um todo, né, entendendo qual era o papel deles. E aí a gente vai discorrendo ao longo desse processo, né, a fundação da primeira faculdade de Direito, os movimentos estudantis em busca da libertação da lei, da libertação dos escravos, em busca da proclamação da República. Nós discutimos nessa formação a questão da fundação e da Federação dos Estudantes em 1901. Nós vamos discutir com eles a participação de estudantes no processo de civilidade ou civilista de Rui Barbosa. Nós vamos discutir, salva-se as críticas aí que a gente tem a alguns processos desses, mas a gente vai discutir com eles essas participações, né? Vamos discutir com eles a questão de 1932, da Revolução Constitucionalista de São Paulo, e que os estudantes Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que foram o ponto inicial para que essa Revolução Constitucionalista se desenvolvasse, mas aí a gente está falando da participação dos estudantes, né? A gente vai fazer as críticas à Revolução Constitucionalista em outro momento, mas a gente vai trazer essa questão da participação. A criação da UNE em 1937, porque às vezes dá-se uma ideia de que a UNE é um projeto novo, né, mas ela é muito mais atuante e muito mais antiga do que as pessoas imaginam dentro dos espaços escolares. Aí a gente vai falar da formação dos estudantes, da União dos Estudantes Secundaristas Municipais de São Paulo, da União dos Estudantes Secundaristas Estadual do Estado de São Paulo, né? A gente traz com ele a questão dos congressos em Ibiúna para tratar da uma redemocratização do país, de uma alternativa à ditadura, da participação dos jovens nas diretas já, da participação dos caras pintados no impeachment do presidente Collor. E aí a gente faz todo um processo para a gente chegar e trabalhar nessa formação com eles, né, a questão do que é o papel do Grêmio dentro da escola. Então, isso dura mais ou menos uma semana de trabalho com eles. Em 2018, a gente levou um mês de organização do processo do Grêmio, porque cada semana tinha um processo da participação. Nesse processo todo, a gente já tinha elegido os representantes de sala para que eles fossem os nossos agentes de divulgação do processo de formação. Então, eles já voltavam para suas salas como os nossos multiplicadores, né, e dialogava com seus colegas essa importância. E aí nós vamos ver que, no primeiro momento, a gente teve aí numa escola que nós temos praticamente mais ou menos 1.000 alunos matriculados, uns 1.000 alunos matriculados. No primeiro ano, que a gente fez a formação, a gente teve 9 chapas candidatas. Então, cada chapa tem 14 alunos, aí a gente vai ter aí uma média de 100 e poucos alunos. No segundo ano, a gente teve uma média de 14 chapas candidatas, participando do processo, em discussão. E aí, eu quero pontuar algumas coisas assim, dentro desse processo, que depois da formação, esses alunos são liberados para eles fazerem a montagem das chapas, e eles têm uma semana onde eles ocupam todos os espaços da escola para discussão dos seus projetos para a escola, né? Eles primeiro vão discutir entre si, né, entre aqueles em que eles se identificaram em formar suas chapas, porque a gente só apresenta os projetos, são eles quem se organizam, né, eles quem escolhem com quem eles vão formar suas chapas, seja estudantes do 6º ano até o 3º ano, né, isso é uma das prerrogativas.
E aí a gente, em 2018, a gente conseguiu estabelecer alguns critérios, né, para essa questão, para a gente facilitar o processo e para que, de fato, eles se introduzissem nesse processo. E daí foi surgindo as comissões eleitorais do Grêmio, que são formadas por alunos, professores, tinha participação de pais, né, porque a gente enfrentou num primeiro momento a questão dos pais não quererem deixar os filhos participar do Grêmio Estudantil, porque não sabiam o que era isso. A gente começou a fazer reunião com esses pais dos gremistas participantes, para que eles entendessem que existia uma legislação que garantia a participação dele, que nós, como professores da escola, que a direção da escola, que o conselho escolar, né, que a unidade escolar estava fomentando essa participação, não só para a questão da legislação, mas é porque nós estávamos pretendendo construir uma escola de fato, onde todo tivesse voz e vez. Né? É um trabalho bem lento, bem árduo, ele precisa de muita participação da direção, em especial, porque senão a gente não tem o espaço de trabalho. E aí a gente teve a sorte que em 2018 chegou um diretor na nossa escola que abriu espaço para que a gente discutisse, né? Quando a gente foi falar com ele do Grêmio Estudantil, ele disse que a gente tinha carta branca para trabalhar, então foi um processo que acho que facilitou muito o nosso trabalho, né, nesse Grêmio Estudantil. São Paulo estava começando a discutir já a partir de 2017, por causa das ocupações escolares em 2015, uma reorganização de uma participação maior dos grêmios, com a ideia de controle, ao meu ver, mas ele já estava discutindo essa participação dos grêmios estudantil na vida escolar. André, eu não sei se dá para a gente, para eu fazer uma apresentação, subir uma apresentação aqui, eu acho que eu consigo, né? E aí a gente foi começar. Cláudio, você quer fazer isso agora? Isso, ou depois, porque ela faz parte de um edital que a gente criou com o Grêmio, que foi parte das discussões que a gente foi tendo ao longo dos 3 anos de trabalho com os Grêmios, né? Então, esse edital está na segunda versão, onde a gente já traz mecanismos dentro deles que foram discutidos com os Grêmios que foram se elegendo ao longo desses 3 anos. E aí eu não sei se eu coloco agora, você acha que eu espero mais um pouco? Eu não sei como que você organizou com o Raimundo, mas já tem muitos comentários aqui no chat, perguntando e comentando. Não sei se você quer dar uma olhadinha e eu falo um pouquinho aqui, você volta para na apresentação. Vamos lá, assim fica melhor que o diálogo não fica um monólogo, fica um diálogo. Então vamos assim, Cláudio, enquanto você dá uma olhadinha no chat, nos comentários, perguntas, porque a gente está com mais de 150 pessoas na sala, né? E aí eu preciso da ajuda de vocês, o Raimundo está ali respondendo, vendo as perguntas também. Mas você pode olhar isso, ver se tem mais alguma coisa que você quer falar, ou se o Raimundo está vendo, e já subir com a apresentação aqui, sim. Eu queria aproveitar a discussão, a conversa, para compartilhar uma experiência, enquanto você arruma isso, vê as perguntas e já posiciona a apresentação. Eu queria dizer, assim, que o Grêmio Estudantil, que é o nosso tema de hoje, não existe escola democrática, escola pública democrática, sem ter Grêmio Estudantil, né? O gestor, a gestora, o professor, a professora, o trabalhador, a trabalhadora da educação que achar que existe escola democrática sem Grêmio Estudantil está equivocado. Então, a sua fala é maravilhosa, né, para mostrar a importância da participação dos jovens, dos estudantes. E você falou desse material, né, do caderno sobre o Grêmio, o pessoal estava comentando isso aqui no chat. Talvez pudesse colocar link, ou se já colocou, repetir o link aqui. Então, enquanto você vê isso e já volta aqui para colocar a apresentação, eu queria dizer o seguinte, a minha vida, né, e eu acho que um pouco nosso encontro sempre tem esse papel, de ligar com a nossa vida também, a nossa experiência como estudante. E isso vai lá para os diários, para a avaliação do nosso curso, né, que é um processo de avaliação e autoavaliação, de produzir conhecimento e de produzir autoconhecimento também, para conseguir lidar com a escola pública democrática na prática. Então, eu só queria compartilhar com vocês que quando eu era adolescente, o Grêmio Estudantil foi fundamental na minha formação escolar. Então, eu vim ali do bairro de São Mateus, né, na região extremo leste de São Paulo, não sei se alguém aqui é de lá ou de bairros vizinhos, mas eu tenho muito orgulho de ter crescido nessa região, estudado ali em 2 escolas estaduais, na escola Walter Belian, que fica na Avenida Sapopemba, e na escola Alfredo Ascar, que fica ali no Jardim Tietê.
E assim, no meu tempo, né, de estudante, de adolescente, que era anos 80, é que houve todo o processo de redemocratização, começo do processo de redemocratização. E uma das lutas mais importantes que nós tivemos na escola, junto com a POSP, Sindicato dos Professores, foram as lutas para organizar os grêmios estudantis nas escolas, para enfrentar o que havia antes, como o Cláudio colocou aqui no histórico, né, maravilhoso que ele fez. Antes do Grêmio Estudantil, o que havia no período da ditadura? Era o centro cívico, né? O centro cívico tinha que ter um professor mandando nos estudantes naquela organização. Parecia que era uma organização dos estudantes, mas na verdade ficava sob a influência de um professor ou da direção. Não sei se as pessoas aqui que são da minha idade se lembram disso, né? Eu que fiz 48 anos me lembro muito bem que nós, com 13, 14, 15 anos, nos organizamos, né, para ter o nosso Grêmio livre. Tanto é que a gente defendia essa bandeira de luta, né? Grêmio livre estudantil, para enfrentar a questão do centro cívico. E foi uma luta muito grande ali na minha região. Eu lembro que eu e mais os meus amigos da minha escola, a gente passava em todas as escolas da nossa região fazendo reunião, e foi assim que eu conheci o movimento estudantil, quando um grupo de uma escola vizinha foi na minha escola, um grupo de estudantes, de adolescentes, foi na minha escola e pediu licença para falar na hora do intervalo, para a gente ali no pátio, falando, gente, vamos montar o Grêmio aqui nessa escola. Então, esse pessoal que ajudou a organizar, a revitalizar a UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e todos esses movimentos sociais estavam ligados com as pastorais, né, da Igreja Católica, com o movimento contra a carestia no bairro, os movimentos de mulheres, movimento de saúde. Então, foi muito importante o Cláudio contar essa história, né, lá desde o século XVIII, para dizer que Grêmio Estudantil, no Brasil, e na história mais recente, que é essa que eu estou contando, sempre foi para valorizar a participação política dos jovens, né, um processo de formação, de consciência também política sobre a realidade brasileira, a luta pela educação, né? Então, eu digo isso assim com muito orgulho de dizer, não fosse o Grêmio Estudantil, eu não teria terminado talvez o ensino médio, não fosse o Grêmio Estudantil, eu não teria seguido os meus estudos na universidade, porque foi o Grêmio Estudantil que incentivava a gente a continuar estudando, que levava a gente para fora da escola, para ir nas greves com os professores, quantos acampamentos nós fizemos ali na Praça da República, né? Fazia as greves dos professores, vinha a cavalaria para cima da gente lá naquele bairro chique do Morumbi. Os estudantes acamparam por meses ali em frente à Secretaria de Educação, que era na Praça da República. E tudo isso eu estou contando para dizer assim que o Grêmio Estudantil ele é fundamental, né? Valorizar tudo que o Cláudio colocou aqui, dizer que se na escola, se você está numa escola em que os estudantes não têm essa iniciativa, é papel nosso, como educadores, como formadores, apresentar toda essa história e favorecer a organização estudantil. Eu tenho professores que eu me recordo com o maior carinho, a professora Sinira, professora Bárbara, professor Fred, muitos deles que eram da POSP, que se dispunham a abrir a escola no fim de semana para a gente fazer reunião do Grêmio, né? Então, assim, esses professores, eles colocavam o nome deles, se colocavam à disposição para abrir a escola, às vezes, num período que não era o da semana, para a gente poder se reunir e ter a nossa organização, para a gente poder fazer festa, para a gente poder fazer reuniões, encontros, né, com vários outros grêmios. Então, era isso que eu queria compartilhar, Raimundo e Cláudio, dizer assim que eu tenho certeza que muitas pessoas aqui da minha geração, que foram adolescentes nos anos 80, né, foi através do Grêmio Estudantil que a gente participou das lutas pela Constituição de 1988. Foi através do Grêmio Estudantil, não sei se vocês vão se lembrar, mas quem não sabe dessa história tem que ir atrás. O Grêmio Estudantil foi responsável pela conquista do voto aos 16 anos no Brasil. Nós organizamos caravanas, abaixo-assinados, manifestações, mobilizamos a juventude desse país para ter, na Constituição Federal de 1988, o direito ao voto aos 16 anos, e eu não vou esquecer nunca que o Grêmio da minha escola, que eu era diretora, a gente organizava caravanas com os nossos amigos estudantes para ir até o cartório mais próximo, que era no bairro de Itaquera, para tirar o nosso título de eleitor,
né, para votar na primeira eleição para presidente da República, que foi em 1989. Antes disso, teve a eleição histórica, né, da prefeita Luísa Erundina, em São Paulo, em 1988. Então, assim, eu estou dizendo isso para dizer que, sem contar o fora Collor, né, tudo que veio depois, quando eu já tive o privilégio de ter, ganhei na Mega Sena e entrei na universidade, uma das poucas estudantes ali do meu bairro a conseguir ir para o ensino superior. Mas para dizer assim, que eu tenho essa memória, compartilhar com vocês, os estudantes e as estudantes que participaram dos grêmios estudantis, terminaram os estudos, seguiram os estudos, muitos deles se tornaram educadores e educadoras de diversas áreas, né? Então, muita gente pode pensar que o papel do Grêmio é só ter uma representação ali, né, Raimundo? É só votar numa coisa ou outra, ou é apoiar a diretoria, mas o papel do Grêmio transforma a adolescência, né, dos jovens. O papel do Grêmio é fazer com que esses jovens comecem a construir a vida democrática no dia a dia, entenderam? Aprender a fazer um boletim do Grêmio, né? No meu tempo era boletim, a gente fazia na máquina de escrever. Agora já é tudo pela internet, o pessoal já tem site, já tem Instagram, é muito mais fácil do que no nosso tempo, né? A gente fazia vaquinha no Farol para poder ir num congresso estudantil. Hoje o pessoal faz um projeto naquele site Catarse, arrecada um monte de dinheiro, né? Tem coisas muito mais sofisticadas, tem camiseta, tem, vixe, faz festa que bomba, né? No nosso tempo, a gente tinha muitas dificuldades para abrir a escola no fim de semana como um espaço cultural, entenderam? Então, o Grêmio, ele protagonizou grandes lutas sociais. O Grêmio, o movimento estudantil, é um movimento social, né? Ao lado dos movimentos sociais que estão na comunidade escolar. Movimento de mulheres, movimento de professores, movimentos negro, movimento LGBT, entenderam? Então, era isso que eu queria compartilhar e chamar o Raimundo e o Cláudio de volta. Vocês viram aí o chat bombando, né? O povo perguntando, e o Cláudio clica em apresentar. Você sabe onde é, Cláudio? E bota a apresentação, a hora que você quiser. Tá certo. Enquanto o Cláudio vai jogando a apresentação, a gente tem duas pessoas que estão inscritas aí para falar, que é a Cláudia e o Vitor. O Cláudio pode fazer a sua apresentação e depois a gente chama chama a Cláudia, que é uma diretora de escola, chama o Vitor também para falar alguma coisa, um pouquinho sobre a experiência deles. Mas a Andréia disse que naquele tempo, né, Andréia? Mas a gente precisa, tem muita gente aqui, são 160 pessoas na sala, a gente ainda tem muitas unidades escolares que criam grêmios para ser uma extensão do vigiar e punir do gestor. Né? E aí os gestores que estiverem aqui nos acompanhando, os professores, professoras que organizam os grêmios, que têm esse compromisso para organizar os grêmios nas escolas, nós não podemos encaminhar os nossos jovens para este beco da docilização. Então a gente não pode encurralá-los, né? Falar, olha, filho, filha, vem cá, as coisas funcionam assim, você vai seguir. Não, eu acho que para dar essa ideia de protagonismo, isso incomoda mesmo, né? Para gente que foi criado e formado numa escola e numa sociedade que tinha como meta controlar o nosso corpo e a nossa mente, né? Que muitos dos que estão aqui nessa sala hoje são considerados, eu diria que como rebeldes, né? Tem um monte de gente rebelde aqui nessa sala. Rebelde no sentido de quê? De que vocês não se permitiram dominar o corpo, que vocês não se permitiram dominar as mentes de vocês. Vocês quebraram regras, por isso que estão aqui hoje com a gente, porque estão se fortalecendo e se preparando para quebrar mais regras, que eu acho que isso que é bacana, é quebrar regra. As regras estão aí para a gente quebrar elas mesmo. E aí, os que estão à frente dos grêmios nas escolas por todo o Brasil, que aqui nós temos gente de todo o Brasil, fiquem atentos a isso. Cuidado, não deixe nossos jovens, não coloque nossos jovens dentro de um copo, ou dentro de uma garrafa, ou dentro de uma caixa. Deixe esses jovens falarem, né, e ouçam.
que eles têm muitas boas ideias. E a escola democrática, ela tem essa missão de fazer com que o jovem ele se torne autônomo. Ele não pode ser um corpinho doce, um corpinho docilizado, obediente de tudo, né? Ele tem que... Mas esse cara vai... Essa menina, esse rapaz, eles vão atender ao princípio da exploração, né? E aí a exploração, ela extrapola, pode ser exploração, ela pode ser uma exploração financeira, ela pode ser uma exploração do trabalho, pode ser uma exploração sexual, pode ser uma exploração mental, pode ser... Então, quer dizer, é importante, gente, que nós, enquanto professores, e que tem essa ideia de protagonismo e de escola pública e democrática, é importante que a gente ensine aos nossos jovens a escolherem. É isso. Olha, se você, enquanto professor, ensinar os jovens a escolherem, nós estamos no caminho certo. Cláudio, eu vou passar a palavra para você. A apresentação, você já chegou, porque para mim não está aparecendo. Já está aparecendo aqui, para a gente está aparecendo. Está aparecendo. Tá, então, aparecendo, pode falar. Eu acho que é legal a gente ter uma questão de tempo, né? Aí tem a Cláudia e o Vitor para falar, e a gente precisa pensar no tempo também, né? Eu só vou apresentar inicialmente, aí qualquer coisa a gente disponibiliza em outro momento para o grupo, para que eles possam ver, que eu acho que é bem interessante. E aí, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque na minha tela não está aparecendo essa parte. Estou vendo mas aqui. Edital número 2. Processo de formação e composição. Exato. E aí eu acho que vocês conseguem ver aí, por exemplo, os requisitos de participação que a gente foi definindo. Esse requisito de participação, ele foi discutido nas reuniões gremistas, de como a gente formaria esse edital, o próximo grêmio que viria, né, a partir das nossas questões levantadas no ano anterior. Ou seja, as dificuldades que o Grêmio ia enfrentando no ano anterior, os coordenadores do Grêmio notavam em um caderno e levavam para as discussões das reuniões, né? Porque a gente tinha várias atividades dentro da escola, que não só a questão de participação nos eventos esportivos, né? É tanto que o Grêmio criou um evento esportivo chamado Campeonato Cidadão. Ou seja, o campeonato ele tinha muito mais pontuação do que você fazia fora da quadra da escola do que você fazia dentro da quadra da escola. Então, isso foi uma demanda que eles foram levantando porque nós tínhamos muitas brigas dentro da escola. Então, a gente tinha uma questão na nossa escola que todo dia, depois das 18 horas, tinha que chamar a ronda escolar porque era briga na porta da escola em 2017. E aí a gente começou a pensar, o próprio Grêmio começou a pensar como eles fariam. E aí a gente foi elaborando esse edital, que eu acho que vocês estão vendo a parte aí inicial, que tem quanto à participação, formação inicial, papel do Grêmio, né, entre outras coisas. E aí tem um passo bem interessante aqui, que tem umas anotações em vermelho, que essas anotações em vermelho aí já eram para a implementação desse ano, e a Covid não permitiu que a gente implementasse isso de fato, né? O edital está montado, mas a gente não conseguiu implementar. Que são a participação das pessoas no Grêmio. Aí, por exemplo, nós falamos do voto secreto, o primeiro ponto, eleger os representantes de sala, e aí vocês vão ver que no ano anterior tem aí formação do Grêmio, 50% do gênero feminino e 50% do gênero masculino, que aí está feminino e feminino, mas era para feminino e masculino. Respeitar as cotas afrodescendentes, respeitar as cotas de pessoas com deficiência, né? Uma eleição que será supervisionada. Essas demandas, elas foram aparecendo nas reuniões gremistas do ano de 2018, 2019, né? Porque, na maioria das vezes, a representação de sala de aula só tinha meninos, né? E eles nunca votavam na questão de discutir os assuntos da sala. E as meninas começaram a ficar bem chateadas com essa questão e se manifestar nas reuniões gremistas. Mas assim, por que só os meninos participam se eles não dão nem retorno para a gente das orientações que foram dadas no Grêmio? E aí chegou-se a discussão no Grêmio que a gente adotaria as mesmas perspectivas do processo eleitoral no Brasil.
que são as cotas, né, que são as participações. Embora na eleição geral do Brasil as cotas para mulheres são menores, mas a gente decidiu que seria 50%, 50%, né, foram decisões deles. E aí, esse é o edital de abertura. Eu só queria compartilhar essa parte com vocês, para não ter... para não me alongar muito nesse processo. Aqui a gente vai dizendo como é a formação da constituição da diretoria do Grêmio, né? O cronograma, como se seguirá, essas cronogramas a gente decide a partir do calendário escolar, aí as datas que estão em vermelho, porque elas podem ser modificadas a qualquer momento, né? Desde a escolha dos representantes de sala, da formação da comissão pró-grêmio, que isso é importantíssimo, que além dos gremistas, dos professores que organizam o Grêmio, tem uma comissão formada por alunos e professores que não são do Grêmio, né, para acompanhar esse processo eleitoral, para dar lisura ao processo, né, acompanhar como é que está sendo as discussões, ampliar os debates, porque a gente faz debate de fato, né, a gente leva para uma sala, faz debate, tem réplica, tréplica, eles apresentam seus projetos, tem todas essas questões que foram discutidas a partir de demandas levantadas pelos próprios gremistas e que eram levadas para a direção. Os coordenadores gerais do Grêmio participavam das reuniões de professores, onde eles levavam uma pauta de discussão nas reuniões gremistas, né? E aí esse edital surgiu de toda essa demanda que a gente trabalhou com eles durante os anos anteriores. E aí vocês vão vendo, por exemplo, que aqui tem os documentos necessários de participação, propostas de trabalho, né? Como devem ser apresentadas, como é formada a comissão pró-grêmio, que também já está nos documentos da Secretaria de Educação, mas a gente já fazia esse processo antes da Secretaria de Educação lançar esse documento, a gente já trabalhava dessa maneira, né, com esse projeto, das disposições do Grêmio, né, da formação para o processo eleitoral, que é o que eu falei para vocês, daquele processo formativo, do ano letivo, das inscrições da chapa, da campanha eleitoral, né, do dia do pleito eleitoral, como é que se dava o pleito eleitoral. Então, esse edital, a partir de 2019, ele fica exposto em toda a escola. Então, os alunos que estão candidatos, eles não precisam ir atrás de um professor, de um coordenador da escola, do diretor, para saber como são as regras, como são o processo eleitoral, que parte nós estamos do processo. Porque esse edital fica espalhado na escola inteira, desde da porta da diretoria, da porta da coordenação, no pátio, que a gente tem um quadro de aviso do Grêmio, a gente coloca esses editais, né, do Grêmio, e aí a gente faz todo esse processo, eles vão acompanhando e eles vão se organizando a partir dessas informações que eles têm, né, dá um pouco de trabalho inicialmente, mas quando a gente conseguiu formar esse edital, foi bem mais fácil o processo, né, dessa questão. E aí a gente tem da questão dos votos, né, e da divulgação das chapas, que são a parte final disso aí. Por exemplo, na questão da votação, cada gremista elege um dos seus participantes da sua chapa para acompanhar esse processo eleitoral, que é em urna eletrônica, né. A gente baixou uma urna eletrônica que foi feita por alunos do estado de São Paulo, mesmo, da rede pública estadual, e ela computa até 300 votos. Então, como a gente faz um processo eleitoral por turno na escola, ela comporta, né? Nossa escola comporta os 300 votos. E aí, um dos anos, a urna deu problema. E agora, o que é que a gente vai fazer? Então, no edital, já tem que compor a questão de usar outro tipo de cédula que não fosse eletrônica, a cédula em papel, para complementar a votação, caso a urna desse defeito. Aí a gente chegou à conclusão, dentro das discussões gremistas, que seria possível para a gente ampliar mais o debate, né, para a gente ampliar todo o processo. Então, o processo desde a escolha do representante de sala até os gremistas é feito com o processo eleitoral. Eu vou parar a apresentação aqui, porque depois, se alguém quiser, a gente disponibiliza isso em outro momento, eu só tiro os dados da escola e vocês podem utilizar para formar os editais, porque isso é muito interessante, é muito importante para que eles tenham autonomia, né, de consultar os documentos, sem ter aquela questão, eu preciso de um professor aqui para me fazer isso. Não, a gente começou a gerar autonomia para eles,
Isso foram demandas surgidas no próprio discussões dos grêmios. Não foi uma questão do professor Cláudio, do professor coordenador que está auxiliando, da direção da escola, que nós vamos fazer isso. Não. As discussões e as anotações, porque as orientações eram: a cada problema surgido no ano, a gente anotava no caderno e levava para a discussão. Nós conseguimos, com isso, criar um grupo de estudo sobre temas feministas, né? Porque as meninas do Grêmio, com essa participação de 50% na formação, elas começaram a pleitear os seus espaços, né? A gente quer discutir esse assunto, porque os meninos dominavam as discussões dos assuntos, e geralmente era assunto mais voltado à questão da organização do campeonato escolar, e de outras temáticas que as meninas não se interessavam, né? Então elas começaram: a gente quer um grupo de escuta, a gente quer um grupo que debata as questões feministas, organização de sarau. E aí, isso aparece nas nossas discussões. No caderno lá, Grêmio Informa, é bom porque ele vai te dando passo a passo esse processo, inclusive ele tem modelos de atas de formação de assembleias, de formação gremista, né? De todo esse processo que a gente começou a fazer dentro da escola. E aí, em 2019, surgiu uma problemática que foi resolvida para o ano seguinte, que seria resolvida para esse ano. Ela já vinha de 2018, mas foi resolvida em parte em 2018 e implementada em 2019. Que nos campeonatos existia muita briga. E geralmente, alguns dos nossos colegas, professores, ou até os próprios alunos, atribuíam ao Grêmio Estudantil não deixar tal sala jogar, não deixar tal aluno, porque eles não iam com a cara. Os professores queriam barrar os alunos para não sair da sua sala na hora dos campeonatos, ou das atividades gremistas, se fosse o caso. E aí a gente resolveu participar, de fato, dos ATPC da escola. Então, reservava-se meia hora para o Grêmio participar dos ATPCs, né? Eles iam lá com seu papelzinho, com todas as demandas dele, apresentar para os professores, e fizeram um documento que os professores assinavam, né? De que, nas horas das atividades, e se o professor não liberasse, era ele que se responsabilizava, e não o Grêmio que se responsabilizava pelo processo. Então, a gente foi dividindo esses mecanismos de responsabilização, para não dizer, é culpa do Grêmio, ou não jogar a culpa do professor e ele assumir uma questão dentro da sala de aula com os alunos que não era dele. Então, a gente começou a dividir esse processo para todo mundo. E aí criou-se uma comissão, uma comissão só para debater os assuntos, mesmo depois do Grêmio eleito, e aí essa comissão tratava dos assuntos mais polêmicos, né? Quando haviam brigas, se essa turma ia ser dispensada do campeonato ou tirada, não era o Grêmio que decidia, era essa comissão formada por alunos e representantes de sala, por professores. Então, a gente conseguiu, dentro desse processo, discutir mais um pouco e avançar um pouco nas questões de participação democrática dentro da escola, né? E aí essa experiência ela é riquíssima, porque os alunos, eles não só participaram do Grêmio, mesmo depois que os alunos vão saindo do Grêmio no ano anterior, por questão de concluir, eles voltam na escola como, a gente tem muito aluno que volta como um aluno voluntário. Então, eles vão lá para organizar uma festa junina, porque eles eram do Grêmio anterior, saíram da escola no terceiro ano, mas não querem deixar a participação. Nós temos aí a participação efetiva dos nossos gremistas no conselho escolar, né? Que o ano passado foi fundamental para a gente votar se a nossa escola adotava ou não o modelo que o Estado queria implementar para a gente, de escola de tempo integral, né? Eles visitaram escolas que já têm modelo de tempo integral, eles foram para discussões, chamamos o sindicato, a POS, para discutir o processo, e os meninos do Grêmio falaram, tiveram suas falas, né, tiveram seus processos, como a gente já está trabalhando isso com eles, para isso foi totalmente natural discutir esse processo, né? E aí fomos ouvir a comunidade, fizemos reunião com os pais, e os alunos do Grêmio participando ativamente desse processo todo de discussão. Então, tudo isso, quando eles começam a compreender essa engrenagem, você começa a ver que eles começam a fazer sentido algumas decisões dentro da escola. Então, quando o diretor olha para eles e diz assim, essa pintura aqui, sabe quem decidiu para que a gente fizesse? Foram vocês que contribuíram para essa decisão. Para fazer determinada obra na escola, foram vocês que contribuíram no conselho, quando vocês tiveram voz, quando vocês discutiram, quando vocês colocaram os pontos de vista e representaram seus colegas. Então, é nesse bojo de discussão que a gente trabalha o processo de discussão da escola democrática, né, nessa formação, e na formação do USP Escola,
E eu trago sempre essa experiência, porque para mim, quanto educador e quanto profissional, eu tenho aprendido muito na questão de trabalhar com o Grêmio, porque eles nos faz a gente repensar de que realmente, para quem a escola é feita de fato, né? Ela é feita para o aluno, para o estudante, ou ela é feita, ou a gente quer que ela seja para nós. Então, faz nos repensar nesses processos todos, e aí aqui eu não quero dizer a nenhum dos nossos colegas, né, que você deve fazer isso, aquilo, e que você tem que trabalhar determinada questão, né? Mas para a gente pensar nesse aspecto geral, tá? E eu passo a palavra para o Raimundo, para que os nossos colegas falem, né? E não só ficar na minha fala, a gente vai ter outros encontros. A gente volta a esses assuntos nesse momento, eu posso tirar várias outras dúvidas em outros momentos, tá? Para a gente ir dialogando. Muito obrigado, Cláudio. Que na verdade, assim, é um tema que não se esgota na data de hoje, né? Um tema que não se esgota. Você traz uma contribuição bastante importante para os professores e professoras que estão nos acompanhando, de como é importante ter à frente da organização do Grêmio um professor que não vá ou conduzir os seus alunos para uma espécie de matadouro, né? Então, quer dizer, você vai enjaular os seus alunos, professores e professoras que estão à frente do Grêmio. Não pode enjaular, ele tem que criar processos bem definidos, né? Tem que criar situações para que, quando o Cláudio sair dessa escola, para não ficar aquela ideia de que o Grêmio é do Cláudio, o Grêmio do professor Cláudio era assim, não, a gente tem que criar sistemas sustentáveis, tem que criar sistemas sustentáveis. Eu sempre busquei essa ideia. Quem está aí conosco aqui, é preciso pensar, porque a gente ouve muito aqui, olha, o diretor tal, ele deixou a gente fazer isso. Não tem essa do diretor deixar. O coordenador, o professor, não sei o quê e tal, não tem. A gente tem que criar condições para, em caso da nossa saída, criar condições sustentáveis, né? No caso de eu sair da escola, o processo tem que continuar, né? Então, assim, se a gente tiver essa expertise de criar situações sustentáveis, a gente pode sair de escola em escola. Eu, por exemplo, eu estou no estado desde 2007, mas por todas as escolas que eu passei, hoje, eu volto e tem alguma coisa que eu deixei lá. Entendeu? Alguma coisa eu fiz e deixei lá, sustentado, né? Independe, não quero saber se está meu nome, se a coisa continua, a gente tem que criar as coisas para deixar lá. Na hora que a gente sair, a coisa funcionar. Então, o diretora, coordenador, professor, professora, a lei 10.639, a 11.645, ela não pode estar colada no meu peito aqui. Entendeu? Porque na hora que eu saí da escola, aí, puxa vida, o projeto do Raimundo, o projeto da Silmara, o projeto do Cláudio, da Andréia, do Vitor, da Cláudia, saiu junto com ele. Não pode ser assim, gente. Então, eu acho que essa ideia do Cláudio aí traz essa proposta de falar, não, ele tem que consolidar, sustentar, né? Que se a gente sair, a coisa funciona, do mesmo jeito. Que é uma visão que o diretor também tem que ter. A escola não pode funcionar só quando o diretor está lá. Se tiver assim, está errado. Ué, então a escola só funciona redondinha se o diretor, o coordenador, estiver lá? Não. Não pode ser assim. Viu, porque aí ele não... Olha só, a Roselaine está aqui falando no chat que o filho dela teve que sair do Grêmio, pois tinha que decidir se ia para a sala de robótica ou o Grêmio, e olha que tinha vários horários, né? Ela fala que isso era desmotivante. Então, assim, muito importante tudo isso que você está falando, que o Grêmio não pode ser organizado nos horários do professor, né? O Grêmio tem que ter autonomia para os estudantes se encontrarem até fora da escola, se eles quiserem, né? Até nos finais de semana, se eles quiserem. E aí eu ia perguntar... E dentro da escola? Dentro da escola... Né? E para além daquele horário oficial, né? Que eles possam ir e vir na escola.
Ô, Raimundo, quem mais queria falar aí? Que tem um pessoal já Olha, tem fora. a Cláudia para falar um pouquinho aí, tem o Vitor também, que a gente vai chamar agora, a gente se empolga e vai falando, né? A gente tinha combinado 1 hora, gente, para hoje. Nunca que a gente Para não consegue cansar. terminar esses encontros. Ó, na próxima quinta-feira nós vamos fechar isso em 1 hora, viu? 1 hora batido, tá? Cadê? Cláudia, Abre o microfone aí, a Cláudia. o Vitor, vamos lá, gente. Abre o microfone aí, solta o verbo. Cadê vocês? Aí, a Cláudia. Tudo bom, gente? Boa noite para todo mundo. Então, eu sou a Cláudia, né? Eu sou diretora de uma escola da Prefeitura de São Paulo, Antônio Arthur Begby, né? Uma escola de ensino fundamental. E eu estou na prefeitura desde 2010, mas eu assumi em 2017, né, a escola. E essa escola tem uma história, né, muito complicada, porque ela veio de uma gestão de mais de 20 anos, 24 anos mais ou menos, bem autoritária, bem fechada, né? E aí, quando eu e o Vitor, nós chegamos lá, porque ele era meu assistente, nós encontramos uma escola que, assim, o pai não entrava na escola. Não existia isso, né? E se entrava era para levar lambado, né? Então ele já sabia que, aliás, até hoje, esse é o nosso maior problema lá, porque os pais, eles ainda têm um pouco de receio de chegar, né? Os responsáveis ainda têm receio de chegar na escola. Os alunos, eles tinham um problema sério, muito sério, de briga, de sair todo santo dia, era briga na hora do intervalo, eles eram fechados no pátio para comer, então era uma correria absurda, era uma coisa assim, complicada, né? E devagarzinho a gente foi mudando essa história, né? E tá mudando ainda, né? Porque esse é o 4º ano, né? 17, 18, 19, 20. Então, assim, esse é o 4º ano que eu tô lá. O Vitor, agora, ele tá em outra escola, né? Porque ele acessou como diretor, mas assim, e essa possibilidade do Grêmio, ela entrou para a gente, né? Entrou como já existia o ano retrasado, em 2018, uma ideia básica. Em 2019, a prefeitura, ela disponibilizou em todas as escolas, quer dizer, na verdade, disponibilizar é uma palavra meio complicada, porque, na verdade, ela obrigou mesmo, que todas as escolas tivessem, né? Foi bem, assim, foi imposto, né? E, assim, foi bem a toque de caixa, porque a gente não tinha, a gente estava preparando eleição, preparando uma série de situações para começar realmente o Grêmio lá, mas foi bem atropelado a coisa. E esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu, né, fazer nada. Mas acho que eu sempre quis a gestão porque eu queria fazer alguma coisa diferente. Ter a possibilidade de fazer diferente do que eu tinha até então, né? O que eu tinha visto, o que eu vi, o que eu convivi, né? Como gestão, né? Com pessoas da gestão. Tive um ou outro gestor muito excelente, né? Que até me inspiro em alguns, mas a grande maioria, infelizmente, e eu trabalhava em estado e prefeitura, não na prefeitura de São Paulo, eu trabalhei em várias outras, mas infelizmente, assim, um cargo, né, que a gente tem realmente muita responsabilidade e é difícil. Não é fácil fazer uma gestão democrática, viu? Não é fácil, muito pelo contrário. E quando você chega num lugar que realmente tinha um histórico muito complicado de autoritarismo, de castas, quebrar tudo isso vai levar pelo menos assim ainda mais alguns anos. Mas a gente está tentando, né? Tá devagarzinho, né? Espero realmente, assim, lógico que de acordo com o tempo a gente não vai poder estender muito, porque aí o Vitor também, para dar uma palavrinha,
mas eu gostaria muito, se a gente pudesse voltar outras vezes para que mostrar um pouquinho do que já foi possível fazer, porque quando nós chegamos lá, começamos a trabalhar a escola com grafite, arrumar a escola de uma forma, tirar as grades, trabalhar o intervalo, colocar mesas para socialização, brincadeiras, brinquedos, umas coisas assim bem legais. Hoje, os alunos estão mais, assim, mais tranquilos, né? Bem mais. Aliás, isso foi assim, o grafite fez toda a diferença, porque é uma forma que nós encontramos de chegar próximo aos alunos e à comunidade. Fizemos já várias outras atividades na escola, mas é uma situação muito diferente, porque o lugar onde eu trabalho é bem de extrema pobreza mesmo, né? Eu falo que eu não conhecia a pobreza, eu conhecia a pobreza, não conhecia a miséria. E lá eu conhecia a miséria, né? Então, mas acho que, assim, fica para uma próxima vez, consigo trazer fotos, acho que é bem legal, né? E Cláudia, você é super convidada, Cláudia. Para poder esse convite, essa participação, que eu acho que é muito legal. E tem que vir aqui toda semana, Cláudia, fazer igual o Cláudio fez aqui, tem sempre uma apresentação, um material, entendeu? Eu adoro, nossa, pode contar comigo. Cláudia, você é super convidada. Pessoal, a Cláudia já participou do Encontro Psicóloga presencial, ela apresentou uma experiência magnífica de mudanças da escola onde ela é diretora hoje. Eu acho que vale a pena aqui para os que estão presentes conhecer a experiência, porque a experiência, a gente está falando de uma diretora, não é, que ingressou numa escola pública, e ela então ela se manifestou, se incomodou com o que ela estava vendo, né? Se incomodou com o que ela estava vendo, entrou na favela, foi na casa das crianças, foi conhecer a realidade das crianças. É uma coisa que, Cláudia, você está convidada para a próxima quinta-feira, às 19 horas, porque esse é um assunto que não se esgota em 5, 10 minutinhos, que eu acho que é legal as pessoas ouvirem a sua experiência, não é? Para a gente entender o que tem que fazer, né? Que a gente não pode estar numa escola em que eu chego de carro, entro no estacionamento, sala de aula, sala dos professores, sala de aula, carro, casa. Não pode. Professor, professora, na escola não pode ser assim. Entendeu? Vai na feira, num dia da semana, vai comer um pastel na feira, na escola, na comunidade onde você trabalha, vai tomar um café, vai conhecer o centro cultural, vai conhecer a sociedade Amigos de Bairro, vai comer um cachorro quente na tia, conversa 5 minutos com a tia ali na esquina, compra uma balinha com o tiozinho ali para você conhecer a comunidade onde você está trabalhando. É por essas pessoas que a gente conhece, que aí você vai comprando dos jovens que chegam sistematicamente na sua sala todos os dias. Cláudio, muito obrigado, você está convidada sempre a vir compartilhar, concluir essa conversa sua aqui nos próximos dias. O Vitor está aí? Tá, sim. Boa noite. Tão difícil falar depois da Cláudia, né? Eu vou me apresentar, eu sou o Vitor, eu sou diretor de escola também, fui assistente da Cláudia durante 3 anos, quase, né? 17, 18, e um pedacinho de 19. Atualmente eu também sou diretor de escola, assisti o concurso, sou mestre em letras e estou fazendo meu doutorado lá no Federal de São Paulo. E aí, o Raimundo, antes de falar da minha experiência, trazer algumas reflexões rápidas aqui para a gente, o Raimundo citou Foucault, e aí eu queria citar uma frasezinha também do Foucault para nortear essa minha fala, né? E aí o Foucault diz lá na ordem do discurso, ele diz assim: todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos com os saberes e os poderes que eles trazem consigo. Olha, a Kátia Siqueira trabalhou comigo lá no Jardim Ângela, está aqui no bate-papo. E aí eu acho que quando a gente pensa na discussão do que é uma escola pública e do que é uma escola pública a partir de uma perspectiva democrática,
a gente precisa lembrar que os agentes que fazem parte dessa escola pública e deste lugar, dessa escola, eles têm as suas funções e as suas funções na ordem de subverter os discursos, né? E aí, sobretudo depois que eu virei diretor, que a gente muda e a gente passa a olhar a escola de um outro lugar, eu vejo algumas falas assim, e que não é minha prática, não é a prática da Cláudia, não é a prática dos nossos amigos diretores em comum, como o gestor, o dono dessa normatização, o dono desse organizar, e não é isso, né? O gestor, ele é mais um agente facilitador desse processo de democratização, né? Mas é um processo de democratização que a gente precisa ter muito claro que tem a ver com o olhar para o aluno. Então, é a escola democrática que democratiza a possibilidade de acesso, a possibilidade de voz, a possibilidade de construção de aprendizagens, sempre olhando para o aluno, né? Do olhar do aluno, né? Então é nesse sentido. E aí, o que a gente tem percebido nessa nossa militância enquanto diretor de escola, e diretor de escola que foi professor grevista, diretor de escola que é grevista, diretor de escola que incentiva a luta, que está na luta, é que há sempre um discurso de ordem individual, e que essa ordem individual não é o pensar o coletivo. Então, o primeiro ponto de reflexão que eu gostaria de trazer quando a gente pensar nessa escola que é pública, nessa escola que é democrática, é a gente pensar, é uma democracia que garante o acesso de quem? É uma democracia que pensa que a gente, né? Que pessoas, que seres que estão envolvidos aí dentro desse processo todo. Eu trabalhei com a Cláudia no Itaim Paulista, e eu fui assistente dela. Nós tínhamos uma escola com uma gestão assim totalmente fechada, uma gestão totalmente truncada, e aí a gente teve que fazer esse processo de abrir os espaços, de possibilitar que os próprios professores acessassem esses espaços, que os alunos pudessem acessar esses outros espaços. Depois eu tive a oportunidade de ser diretor na Zona Sul, a Kátia está aqui, ó, lá na MF Oliveira Viana, e lá na MF Oliveira Viana, quando eu cheguei, eu vinha de uma... A escola era construída numa outra relação. Não era uma escola tão fechada, porém era uma escola em que as decisões elas sempre eram de ordem direta, assim, sabe? Indicada por um lugar, por uma voz. O conselho não era lá tão democrático assim, existia uma construção já, inclusive dos professores dos professores se organizarem para militar contra o diretor, porque o diretor não podia ter uma fala também de construção, e isso era um problema. E agora eu estou na Penha, né, numa outra escola, e nessa outra escola é uma escola mais nova, é o CEMF Rosângela, né? E lá no CEMF Rosângela a gente tem é uma escola que tem uma história de gestão designada de bastante tempo, e aí a gente tinha um efeito contrário. Na escola que a Cláudia trouxe, os pais não entravam, e eles não entravam porque a escola repudiava essa entrada da escola. E aqui, na nossa escola, é o contrário, os pais entravam demais, e aí os professores eram desrespeitados, a gestão não tinha voz para poder tomar as decisões, né? As decisões partiam dos pais que se fechavam, faziam motim, faziam denúncia, iam na DRE, iam na SME, e queria que a escola fosse sempre do jeito que ele queria, da forma que ele quer, do jeito que ele pensa. Então, eu acho que pensar em educação pública, em escola democrática, a gente está falando num jogo discursivo. E nessa teia da construção dos jogos discursivos, a gente precisa lembrar do que está por trás. E o que está por trás dentro de uma escola são as aprendizagens. E aí eu chego no Grêmio Estudantil, né? Fui presidente de Grêmio Estudantil a vida inteira, né? Desde lá da minha quinta série eu participei do Grêmio Estudantil. E eu vim de uma escola que tinha a Doniara, que tinha um molho de chave gigante, que quando ela balançava o molho de chave no meio do corredor, todo mundo tinha que correr para a sala de aula, porque senão era advertência, era bronca, era tiro, porrada e bomba, e era assim, algo assim, bastante assustador. E aí, da onde que surgiu o nosso Grêmio Estudantil? O nosso Grêmio Estudantil surgiu do momento em que nós não poderíamos fazer a nossa festa junina porque a diretora não queria. E aí, na organização da resistência e da resistência contra a Dona Yara, surgiu o nosso Grêmio.
né? Surgiu um grêmio de resistência àqueles professores que não nos davam voz. Surgiu um grêmio de resistência e de resistência àquela gestão que nos dava voz, e nós fizemos a festa junina. Porque a comunidade nos agraciou, a comunidade veio com a gente, os pais vieram com a gente, o padre aqui da região, que é o padre Rosalvino, veio junto com a gente, e a gente fez a festa junina. Nós conseguimos, depois de um tempo, aprovar uma reforma na escola. Nossa escola se tornou uma outra escola, né? E aí, a escola que se tornou outra escola não foi um grêmio que surgiu pela voz do professor. Não foi um grêmio que surgiu pela voz da diretora. Não foi um grêmio que surgiu por meio da implementação de uma política pública. Mas foi um grêmio que surgiu da motivação de um grupo de jovens, que hoje somos todos professores, diretores, mestres, doutores, que queriam inventar, reinventar e resistir. Então, eu acho que dentro dos espaços de escola pública, nós precisamos ter um grupo de militância, e que não é o fla-flu, gestor, professor. Não é o fla-flu, eu sou professor e eu quero e eu vou resistir contra o diretor. Não é o diretor falar assim, eu quero e eu vou resistir contra o professor. E eu quero levantar um dado. Na Prefeitura de São Paulo, o Grêmio está sendo instituído por meio de política pública que vem de cima, goela abaixo, né? Grêmio que vem por política pública que quer normatizar os pensamentos, docilizar os pensamentos. Uma política pública pautada numa ideia de política da inimizade, né? De política da inimizade lá do Bembe. Ou seja, eu escolho como é que esse Grêmio vai pensar, eu mando dinheiro para esse Grêmio que vai normatizar como é que é essa ação, eu escolho um professor que assume esse projeto como forma de ganhar jeques, e no momento que eu não quero, eu tiro, e esse Grêmio deixa de existir, porque ele se torna uma política pública. Então, acho que o Grêmio é movimento de resistência e de resistência. O Conselho de Escola é movimento de resistência e de resistência que fomenta e que possibilita aprendizagens. Um Grêmio que não fomenta aprendizagens não é Grêmio. Um conselho de escola que não fomenta aprendizagens não é conselho de escola. Uma escola que não fomenta aprendizagens não é uma escola, mas sim um jogo de querer, um jogo de força e essa de briga, sabe assim, de eu querer ser potente, eu achar que eu tenho que destruir o outro para a potência, né? Então a gente precisa desburocratizar, a gente precisa abrir mão aí das nossas lutas contra ninguém, mas pensar que a escola é um espaço de fomento de resistência e um espaço de fomento de resistência para que este menino e esta menina e este aluno possa um dia ser resistência na construção de uma sociedade justa, igualitária, diversa, humana, né? Respeitosa, solidária. E isso, por meio da normatização de um adulto, não é possível. Eu encerro aqui, agradeço porque eu falo demais. Obrigado. E os gestores não são inimigos, minha gente. Eu não virei gestor para ser inimigo. Eu virei gestor para ser agente da política pública de transformação. E aí, no Freire, né, existem discursos que incluem e discursos que excluem. Todo discurso que exclui, eu não quero. Para mim, não serve. Não é fomentação de aprendizagem, e se não é fomentação de aprendizagem, para nós não serve. Estamos juntos na resistência, na luta e na construção. Obrigado. Nossa, hein, Andréia? Você Tô aqui. é você que fala. Muito bom, a gente queria agradecer, né, o Vitor, a Cláudia, chamar eles para virem aqui toda semana, porque assim, tudo que foi dito aqui vai nessa direção, né, de incentivar o pessoal a perder o medo de que os estudantes, os jovens, as crianças participem da vida escolar, né? E aí eu queria aqui já direcionar para o nosso encerramento, né, pelo avançado da hora, não é pelo esgotamento da conversa, entendeu, gente? Então eu ia falar. E exatamente falar isso, Cláudio, para a gente ir fazendo uma fala. Vou fazer uma fala em cima da questão do que o Vitor levantou. Então, para a gente ir fazendo essa fala e já sim, estou escutando. Só está dando um delay, assim, mas é só para a gente ir fazendo cada um a sua fala e já ir caminhando para o encerramento. Tá certo? Tá, então eu vou finalizar minha fala pegando uma coisa que o Vitor falou e que muitas vezes essa questão do adulto tutelar as decisões de crianças e adolescentes. E eu acho que a proposta do Grêmio realmente não tem que ser essa.
E acho que essas palavras foram muito bem colocadas e provocativas nesse pensamento. Porque, às vezes, quando a gente está na frente do Grêmio, a maioria dos professores que estão na frente do Grêmio querem tutelar o que eles têm que dizer, o que eles têm que fazer, né? E essa tutelação, ela não funciona. Quer dizer, eu acho que ela não deve existir, né, dentro desse processo. E até a gente desconstruir esse processo dessa tutelação, às vezes leva um tempo, né? Quando a gente não tem esses alunos que vão para uma necessidade maior, como o grupo do Vitor. Né? E isso é importantíssimo. Era só isso que eu queria para finalizar minha fala de hoje, né? Agradecer ao Vitor pela fala maravilhosa que ele trouxe e jogar mais alguns elementos na discussão, né? Para a gente pensar isso nos outros momentos de encontro. Obrigado a todos e todas. Então, eu vou antecipar aqui meu encerramento, Andréia, porque aí depois você fecha a conversa, né? Te agradeço a todos aqui, nós estamos em 127 pessoas, tivemos 160 pessoas presentes aqui, e aí eu fico pensando aqui na fala da Cláudia, na fala do Vitor, e aí a gente deixa em aberto aqui a falar a Fernanda Contarelli, que mencionou aqui no chat que tem muitas coisas, muitos relatos de autoritarismo, principalmente em relação às pessoas que fazem a limpeza das escolas. Eu acho que aí fica aberto para o nosso próximo encontro, Fernanda, você trazer a sua experiência, que a gente abre para todos também, gente. O chat está aqui, é só pedir a palavra. Eu acho que é legal o que é a metodologia desse encontro, tem que partir para esse relato de experiência, né, o diário de experiência, o diário de bordo, a história de vida de todos aqui, que é o que compõe o todo, não é? Compõe o todo. A legislação ela é um ponto importante que está posto aí, que está posta para que nós possamos entender e nos pautar para caminhar na direção de uma coisa mais dentro da lei, né, para não se prejudicar, né, dentro assim nesse espectro profissional, porque a gente sabe que as pessoas caçam as outras, criam dificuldade, empecilho daqui, empecilho dali, então todas as nossas ações têm que ser pautadas na lei. Por isso que nós estamos estudando aqui, para a gente agir dentro da lei, não é? Dentro do que é normal. A gente não pode também, nessa ideia inteira de escola pública democrática, querer fazer as coisas assim, de forma que é o meu querer. Não é o meu querer. A gente tem que abrir mão daquilo do individual, não é? Ou talvez não abrir mão do individual, mas colocar o individual, as questões individuais, as expertises individuais a serviço da coletividade, não é? Então, eu não posso abrir mão de querer que as coisas funcionem para atender o maior número de pessoas possíveis, né? Que a gente cai no erro de vontades pessoais dentro das escolas, né? A fala do Vitor e da Cláudia, elas contrariam essa ideia, não é? Elas vão de encontro... Os personalismos, né, Raimundo? Sim, a gente acha que a escola é nossa, e a escola não é nossa, a escola é do menino e da comunidade que ela se insere. Pouco importa o que eu penso. Então, quer dizer, justamente, Vitor, eu tenho que abrir mão um pouquinho desse meu, né, da minha escola, né, do meu pátio, da minha merenda, né, do meu professor, da minha professora, da minha sala. Não é assim, gente. Abrir o Vitor e a Cláudia traz essa proposta de que, olha, mas enfim, Cláudia e Vitor não estão, eu vou terminar aqui, a gente continua depois, vocês estão convidados para vir na próxima quinta-feira, mas Cláudia e Vitor, eles não estão eles não trazem essa prática por acaso, né? Para mim está muito bem desenhado a história de vida deles, quando eles depõem, eles trazem um depoimento da história de vida deles, da sua formação, né, com o Grêmio, né,
com organização de Grêmio, participação coletiva, questionamento daqui, vocês não poderiam ser diferentes. Pronto. O ponto, né? Vocês não poderiam ser diferentes pela história que vocês carregam, né? Pela história que vocês carregam, né? De luta e de envolvimento desde cedo. É um diretor e uma diretora que estiverem envolvidos com o Grêmio, mas não com aquele Grêmio burocrático que o Estado autoritário aqui do Estado de São Paulo, né? A gente está falando aqui de São Paulo, mas tem gente, aqui eu imagino que tem gente de todo o Brasil, tem outras experiências para compartilhar com a gente. O Estado de São Paulo é um Estado que trouxe essa ideia de gestão democrática de forma autoritária. Por isso que ele dá R$5.000 para os grêmios. As escolas que formam o Grêmio, o diretor que forma Grêmio hoje, na rede pública estadual de São Paulo, recebe R$5.000. Que aí ele junta aquela galerinha do Grêmio lá e fala, vamos gastar nisso, naquilo e tal, e acaba muitas vezes ali viciando e aliciando, né? É quase uma questão de criminal, né? De aliciar os jovens em função para eles cumprirem uma vontade do Estado por meio de um valor que o Estado transfere para lá. Mas, enfim, eu acho que eu fiquei muito feliz com o encontro de hoje, não é? Com essas falas de todos vocês, e aí a gente deixa aberto aqui para outras falas, né, a partir da semana que vem, que a gente continua debatendo esses conceitos que estão lá dentro do módulo do curso, né, para a gente ir avançando e linkando com as experiências práticas, né, que aí hoje falou 2 diretores aqui, mas que os professores também precisam falar. Né, a Fernanda já fica inscrita aqui para falar no próximo encontro. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, eu queria dizer para vocês o seguinte, olha, foi maravilhoso, foi só uma abertura de conversa, viu? E olha que abertura que foi feita hoje, né, sobre a temática do Grêmio, pelo Raimundo, pelo Cláudio, pela Cláudia, pelo Vitor. Eu fico muito feliz, assim, como quem foi gremista desde cedo, né, de ver essa efervescência, essa discussão, né, e fico muito feliz de ver os meus colegas, as minhas colegas aqui valorizarem essa iniciativa hoje. O que eu queria dizer para vocês sobre isso? Lá no meu tempo, e eu sempre gosto de falar isso para o pessoal preencher o seu diário, comparando a história tua de estudante com a história agora dos estudantes também, né? Fazer esse antes e depois. E lá no meu tempo, a gente não tinha dinheiro nenhum, né? E a gente era do tempo do Xerox, tinha que fazer vaquinha para fazer as coisas, para fazer um panfletinho, para comer um lanche numa reunião, cada um levava um pouquinho da sua casa. E nós lutamos e garantimos a democracia nesse país, processo de redemocratização, né? Então, é importante dizer assim que nem sempre ter uma estrutura ou ter um dinheiro é que vai garantir que haja, né, uma participação. O que garante mesmo é a formação. O que garante mesmo é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Formação, conversa, organização. E não é à toa que o governo do estado, né, está fazendo isso, dando dinheiro e procurando organizar, porque de alguma forma ele já compreendeu que é um processo de formação e está formando pessoas para trabalhar para esse lado, né? Então, se a gente não fizer um movimento contrário, entendeu? Não é ingenuidade, né? É um produtivismo que tem essa visão de garantir pessoas para o seu lado, para a sua política, para a sua visão de mundo. E nós aqui estamos para democratizar, para mudar essa visão, né, Raimundo? Para exatamente falar, ó, nós estamos aqui fazendo formação docente, né, e falando, vamos fazer formação discente para mudar essa realidade. E aí, gente, o último ponto que eu queria compartilhar com vocês antes de pedir para todo mundo dar tchau para a gente parar a gravação, é que, olha, esse último ponto aí dos grêmios na ocupação das escolas, né, que teve recentemente, fez chegar na universidade, por exemplo, onde eu trabalho, estudantes que são extremamente conscientes, organizados. Era isso que eu queria dar de boa notícia para vocês, né? Que esse movimento da ocupação das escolas, entendeu, Raimundo, Cláudio, Vitor, Cláudia, formou toda uma geração
muitos dos quais chegaram à universidade pública e chegaram já transformados, chegaram já organizando centro acadêmico, participando de tudo quanto é comissão, defendendo as cotas, entendeu? Não engolindo autoritarismos, democratizando o espaço universitário, e são esses estudantes que vão ser os futuros profissionais de diversas áreas, com uma visão democrática. Então, eu queria encerrar dando essa boa notícia para o pessoal, né? De perceber que muitas vezes o trabalho que a gente vai apoiar, né, e que a gente vai fazer crescer na escola hoje, vai ter um impacto por muitos anos e vai levar esse pessoal adiante, né, para construir a vida democrática em todos os lugares onde eles ocuparem. Então, eu agradeço muito que vocês estão cumprindo esse papel, né, fazendo isso no dia a dia, e convido todo mundo aí a preencher os diários do nosso curso, entrar nos nossos conteúdos, mandar e-mail para nós, tá certo? Organizar os seus diários, como o Raimundo falou, para você vir aqui fazer esse papel que nós estamos dando a cara para bater nos primeiros encontros, né? Mas nos próximos, a ideia é que você já chegue aqui com o seu diarinho bem bonito. Se quiser fazer a apresentação, a Cláudia já prometeu, o Vitor disse que sempre vem, Cláudio sempre vem, que é obrigado, o Raimundo também, né? Então você vem aí com seus relatos, com as suas experiências, né? Organiza um tempinho, 5 minutos, para falar, interagir, colocar os seus materiais aqui, e fora desse nosso espaço, é só vocês irem lá na plataforma Digital Plural, que tem lá uma rede social de aprendizagem, onde vocês podem postar novos materiais, vídeos. Tudo isso é um processo colaborativo, né, de educação em rede. Rede social de aprendizagem, a gente vai aprendendo uns com os outros. Tá certo, gente? Então, coloquei o link aqui, ó, no chat para vocês, depois de se cadastrarem na plataforma, continuarem esse bate-papo lá no nosso site também, né? Tá bom, pessoal? Então vamos dar tchau todo mundo para eu poder desligar a gravação, senão a gente nunca mais sai daqui. Abre aí as câmeras, manda beijo, fala todo mundo até eu achar o botão de desligar, tá bom? Dani, Rodrigo, Tchau, obrigado. Foi ótimo. Ajuda com a minha senha. Boa noite. Raimundo, me ajuda com a minha senha. Boa noite. Emerson, Boa noite. Boa noite a todos. Esse friozinho, uma sopinha.